Uma vez ouvi, não me lembro muito bem onde, que o melhor livro de autoajuda foi escrito por Aristóteles com a Ética a Nicômaco. E se a gente deixar de lado a má fama que o gênero de autoajuda tem, essa ideia faz sentido, porque a Ética a Nicômaco, em essência, é isso, um livro cujo objetivo é te ajudar a colocar ordem na sua vida, refletindo sobre as condições necessárias para ser feliz. Então, com este vídeo, e se vocês gostarem e apoiarem, começamos uma série na qual vamos ver em detalhes o conteúdo desse livraço. Sou Henrique, bem-vindo de volta ao Viciados em Filosofia, vamos começar. Antes de tudo, um pouco de contexto geral. A Ética a Nicômaco é uma das 3 obras de filosofia ética tradicionalmente atribuídas a Aristóteles, junto com a Ética a Eudemo e um textinho chamado A Grande Moral ou Magna Moralia, que curiosamente é o mais curto dos dois, tem apenas 2 livros. Enquanto a Ética a Nicômaco tem 10 e a Ética a Eudemo tem 8, mas se chama assim Grande Moral, provavelmente porque os rolos em que estava escrita eram maiores. Hoje em dia, o consenso majoritário é que Aristóteles escreveu apenas as 2 primeiras, enquanto A Grande Moral seria uma obra apócrifa escrita por um autor desconhecido por volta do século II a.C., cerca de 200 anos depois do Estagirita. Um prêmio para quem escreveu isso, já que é um impostor. Entre essas duas, costuma-se considerar que a mais tardia é a primeira, e de fato, quando se lê comparativamente, dá a impressão de que a Ética a Nicômaco é uma obra mais completa e madura. Dito isso, e como curiosidade, as duas compartilham 3 livros. Os livros 4, 5 e 6 da Ética a Eudemo são praticamente idênticos aos livros 4, 5 e 6 da Ética a Nicômaco. Isso sugere que eles pertenciam originalmente à Ética a Eudemo e que Aristóteles depois os reelaborou para inseri-los na Ética a Nicômaco. Vale destacar que a Ética a Nicômaco não é exatamente um livro, pois Aristóteles não o destinou ao público em geral. Trata-se, na verdade, de uma espécie de manual ou caderno ou um conjunto de anotações de aula para uso de seus alunos ou discípulos. Daí o estilo descuidado e conciso, porque a ideia era complementá-lo com explicações orais. Apesar disso, pessoalmente, me parece que é uma das obras de Aristóteles mais fáceis de ler. E se você se animar, eu recomendo esta versão com a tradução de Maria Araújo e Julián Marias, ou então a da editora Gredos. Deixo os links no comentário fixado. A filosofia ética escolástica foi construída sobre a Ética a Nicômaco. Na modernidade, o interesse por esse trabalho e pela filosofia de Aristóteles em geral diminuiu muito. No entanto, do século XX até hoje, houve um interesse crescente pelo pensamento ético de Aristóteles, representado na obra de autores como Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Michael Sandel e Alasdair MacIntyre. Para esses autores, a filosofia moral moderna, repleta de aporias e dificuldades, representou um retrocesso na compreensão da ação prática humana que só pode ser superado com uma reabilitação das categorias éticas do pensamento clássico aristotélico. Você se esqueceu de adicionar a minha pessoa a essa lista de renomados filósofos? Ah, desculpe, não sabia que você era neo-aristotélico. Meu pensamento é tão rico e complexo que se encaixa perfeitamente em qualquer corrente. Para ter uma visão geral da obra e seu percurso, qual o tema principal de cada livro da Ética a Nicômaco? Eu conto se você deixar um like no vídeo, assim me ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigado. Pois no primeiro livro, Aristóteles vai identificar o objetivo principal da ética como disciplina, o fim último do ser humano, a felicidade ou eudaimonia. Agora vamos falar exatamente sobre qual é a melhor tradução dessa palavra. Mas claro, para alcançar a felicidade precisamos, acima de tudo, da virtude, algo que nos leva, no segundo livro, a uma análise da virtude como meio termo entre 2 extremos. O terceiro livro, Aristóteles começa distinguindo o voluntário do involuntário e depois termina aplicando essa análise da virtude como meio termo à coragem e à temperança. No quarto livro, ele expõe várias virtudes, como a mansidão, a generosidade e a magnificência. O quinto livro é inteiramente dedicado à virtude da justiça. Dos livros 3 ao 5, portanto, Aristóteles está tratando do que ele chama de virtudes éticas. O sexto livro é dedicado às virtudes dianoéticas, ou seja, às virtudes propriamente da razão, o intelecto, a ciência, a sabedoria e a prudência. O sétimo livro é muito interessante porque, claro, até o momento ele esteve falando sobre virtudes e vícios, mas nem tudo nesta vida é pura virtude ou puro vício.
Existem dois estados morais intermediários entre a virtude e o vício, que são a continência e a incontinência, e a maioria das pessoas se encontra aí. Os livros 8 e 9 ele dedica à virtude da amizade, uma das mais necessárias para viver bem, dada a nossa condição de seres sociais. E por fim, o livro 10, que é uma espécie de excursão sobre a natureza do prazer e seu lugar dentro da vida boa. Com esse panorama geral em mente, vamos começar nossa análise do primeiro livro. Vamos ouvir o início da ética a Nicômaco. Toda arte e toda investigação, e da mesma forma toda ação e escolha, parecem tender a algum bem. Por isso foi dito, com razão, que o bem é aquilo para o qual todas as coisas tendem. O bem tem, propõe Aristóteles, o caráter de um fim, é aquilo para o qual todas as coisas tendem. Mas há muitos fins, nos diz Aristóteles. O da carpintaria, a mesa, o da construção naval, o barco, o da economia, a riqueza. E mais curioso ainda, muitas dessas coisas nós buscamos como meios, porque depois elas nos servem para alcançar algum fim ulterior. Por exemplo, organizo minha tarde com o objetivo de poder estudar, mas estudo com o objetivo de tirar uma boa nota na prova. Quero tirar boa nota na prova para conseguir a matrícula e assim obter uma bolsa de estudos. E quero conseguir uma bolsa de estudos para poder cursar a faculdade que eu quero, e quero cursar a faculdade que eu quero para poder me dedicar a esse trabalho, etc. Mas será que todos os objetivos são assim, meios em relação a algo diferente e superior? Aristóteles raciocina que isso não pode ser, porque então teríamos um regresso ao infinito, e o desejo seria vazio e vão. Por quê? Porque eu quero o meio sempre por causa do fim, o motivo para querer o meio é o fim. Então, suponhamos um regresso ao infinito que fosse assim. Quero A para conseguir B, para conseguir C, para conseguir D, para conseguir E, etc, etc. Até o infinito sem fim. O problema aqui seria que, para eu realmente querer A, antes, de modo mais fundamental, eu preciso querer B. Mas se repete o mesmo. Para querer B, para ter um motivo real para querer B, antes, de modo mais fundamental, eu preciso querer C. Mas para querer C, antes eu preciso querer D. Mas para querer D, antes eu preciso querer E. Se isso não tem fim, não existe nenhum desejo último que ancore essa cadeia na realidade. E, em consequência, diz Aristóteles, eu não desejaria nada porque não teria um motivo último para querer nada. Imagine que você quer convencer uma pessoa a fazer A, dizendo que A é importante para conseguir B. A pessoa te pergunta, e por que eu deveria querer B? E você responde, para conseguir C. E por que eu deveria querer C? Para conseguir D. E assim por diante. A menos que exista uma resposta que torne inútil continuar perguntando, nunca haverá uma razão real para agir e fazer A. Meu desejo não teria um objeto final onde pudesse se fixar. Portanto, tem que haver um fim que seja, estritamente falando, último, ou seja, algo que desejamos exclusivamente por si mesmo, e não com vistas a outra coisa diferente. Agora, conhecer esse fim último é de suma importância, porque toda a nossa vida se orienta a ele. É o que estamos buscando implicitamente em tudo o que fazemos, é o objeto do nosso anseio mais íntimo. Nisso, nós nos parecemos, diz Aristóteles, a arqueiros que têm um alvo. O arqueiro que sabe onde está seu alvo tem mais chances de acertá-lo. Quem não sabe atira ao acaso, sem ordem, acertando o alvo só por acidente às vezes. Nessas circunstâncias, o que é melhor do que parar para investigar um pouco onde está o alvo para poder mirar mais e melhor e ter maiores chances de acertar? De maneira semelhante, somente com um conhecimento adequado de qual é o fim último, poderemos direcionar nossa vida de forma mais acertada. Assim, para não fracassarmos em nossa vida, o melhor é que reflitamos sobre qual é o fim ao qual nossa existência aponta, para podermos nos aproximar dele com maior segurança. Aristóteles justifica seu objeto de estudo e explica por que vale a pena continuar lendo e estudar ética. Você precisa disso para não fracassar na vida. A seguir, no capítulo 3, Aristóteles parece um pouco como se antecipasse a tentativa de Spinoza de desenvolver uma ética quase matemática, segundo o método geométrico, avisando que não se deve buscar o mesmo rigor em todos os raciocínios. O objeto que nos ocupa na ética não admite uma metodologia apodíctica como na matemática, onde absolutamente tudo, desde os princípios até cada passo, é absolutamente claro e distinto ao estilo cartesiano. E por isso, teremos que nos contentar em avançar de modo grosseiro e esquemático.
e que ninguém reclame, porque é próprio do homem instruído ajustar a exatidão em cada gênero de conhecimento na medida em que a natureza do assunto permite. Assim como não pedimos ao matemático, diz Aristóteles, que desenvolva suas demonstrações com a habilidade retórica de um grande orador, também não devemos pedir ao filósofo prático, ao filósofo da ética, que desenvolva seus raciocínios com o rigor da matemática. Para objetos de conhecimento distintos, metodologias diferentes. Perfeito, então. Sabemos que existe um fim último, mas qual é? Pois, por sorte, nos diz Aristóteles, todos, ou praticamente todos, concordam que esse fim último é algo que se chama eudaimonia. Aqui surge um problema: como traduzir essa palavra? O mais comum é usar aqui felicidade, mas para o meu gosto não é totalmente satisfatório, porque para nós soa um pouco como bem-estar, sentir-se bem, estar contente, alegre. Certamente a eudaimonia em Aristóteles inclui isso, mas é algo muito mais amplo. Na verdade, mais adiante, no livro 1, Aristóteles diz uma coisa que para nós é bem chocante, que não podemos dizer propriamente falando que as crianças são felizes. Como assim não? Costumamos pensar na infância como um tempo muito feliz, ao qual muitos de nós gostaríamos até de voltar. E Aristóteles está dizendo o contrário, que não é um tempo que se possa realmente chamar de feliz, eudaimon. Por quê? Porque a noção dele de felicidade é diferente da nossa. Para ele, uma vida feliz é aquela em que a pessoa realiza ações nobres e desenvolve a virtude, e isso a criança ainda não pode fazer. Portanto, propriamente falando, a criança não é feliz no sentido pleno aristotélico. Ainda falta a ela expressar completamente tudo o que carrega dentro de si, como potencialidade. De fato, às vezes lemos objeções contra a ideia de que a eudaimonia seja o fim último da vida humana. Fico com a impressão de que a culpa é ter escolhido essa tradução de felicidade. Por exemplo, Philippa Foot escrevia que a felicidade não é o objetivo final da ação, porque pessoas corajosas preferem grandes e imediatos males, como uma morte certa, para resgatar ou defender outros. Claro, se eudaimonia significa esse sentir-se feliz, então você tem razão. Morrer sacrificando sua vida pelos outros pode ser bastante doloroso, e sentir não é algo que se sinta muito bem. Mas se entendermos eudaimonia mais como a melhor vida possível, então, como Aristóteles mesmo observa no livro 9, aquele que enfrenta a morte com coragem para cumprir seu dever, em vez de fugir como um covarde, está escolhendo para si a melhor vida possível. Porque, por mais trágico que seja perder a vida, é muito melhor uma vida que termina com um ato corajoso de autossacrifício do que uma que continua um pouco mais de tempo ao preço da covardia. Recentemente também publiquei um vídeo no qual falava sobre como Aristóteles fundamenta o bem e o mal das ações humanas na felicidade. Como a felicidade, a eudaimonia, é o fim último da vida humana, uma ação será boa na medida em que me ajude a alcançar esse fim, na medida em que me aproxime da felicidade, e será má na medida em que seja contrária à felicidade ou a dificulte para mim. E algumas pessoas comentaram no vídeo coisas do tipo: bom, então Hitler estava fazendo tudo certo, porque o que ele fazia o deixava muito feliz. Mas isso é, novamente, o erro de entender a eudaimonia aristotélica como apenas sentir-se bem. Uma pessoa pode se sentir bem fazendo as coisas mais horrendas, mas de um ponto de vista objetivo, ela está realizando ações que a afastam de uma boa vida humana. Portanto, eu costumo preferir outras traduções, como, por exemplo, vida boa, plenitude, realização, sucesso humano. Embora bem, isso tem um pouco de tom de criptobró, ou uma que é bastante metafórica, mas também adequada, florescimento. No final, acho que Aristóteles quer nos falar sobre essa vida em que a pessoa realiza ou planeja as potencialidades inerentes à própria natureza humana, e consegue fazer isso da melhor maneira possível para si, nas condições e circunstâncias em que lhe coube viver. Alcançar a eudaimonia é florescer, é alcançar a realização daquilo que você já é, de forma íntima e radical, vivendo uma boa vida humana. Vou continuar usando a palavra felicidade, pois é a mais comum e não precisamos ser tão exigentes. Tenha isso em mente, ok? Então, já sabemos que o objetivo final é a felicidade. Se perguntarem repetidamente por que você faz isso,
chegará um momento em que a resposta será porque quero ser feliz. Depois disso, não faz sentido continuar questionando. E por que você quer ser feliz? Quero ser feliz porque quero ser feliz. A felicidade é algo que se deseja por si mesma. O problema é que esse acordo universal de que o fim último é a felicidade termina, como diz Aristóteles no nome. Todos concordam que o fim último se chama felicidade, mas cada um acredita que consiste em uma coisa diferente. Às vezes, até mesmo uma mesma pessoa pode colocar a felicidade em coisas diferentes, dependendo das circunstâncias da sua vida. Se está doente, é a saúde. Se é pobre, é a riqueza, e assim por diante. Para começar a refletir sobre esse assunto, então, Aristóteles nos propõe que olhemos para os diferentes modos de vida, porque ao ver como as pessoas vivem, veremos onde elas colocam o bem e a felicidade. A massa e os mais grosseiros, ele diz, identificam com o prazer e por isso amam a vida voluptuosa. Mas aqui não pode estar realmente a felicidade, diz Aristóteles, porque essa é uma vida de bestas e, portanto, fica abaixo das possibilidades propriamente humanas. Depois há a vida política, que é a daqueles que buscam a felicidade nas honras. Mas aqui também não pode estar a felicidade, porque as honras são algo efêmero, que dependem mais das pessoas que as concedem do que de mim mesmo. E tão logo você é honrado e elogiado por todos, já estão tentando te cancelar por qualquer bobagem, seja verdadeira ou falsa. Talvez seja melhor dizer, Aristóteles propõe que o fim ou objetivo da vida política é a virtude e não as honras, porque os homens buscam as honras para se convencerem de que são virtuosos e admiráveis. Mas mesmo que seja assim, a vida boa também não pode consistir simplesmente em ser virtuoso e pronto, por dois motivos. Primeiro, diz Aristóteles, porque parece possível que quem possui a virtude esteja dormindo ou inativo durante quase toda a sua vida. Imaginem uma pessoa muito corajosa que enfrentaria qualquer perigo para fazer o que é nobre e justo sem nenhum problema, sem pestanejar, mas que passa praticamente toda a sua vida em coma. Isso não parece uma vida muito bem-sucedida, está dizendo Aristóteles. E segundo, o virtuoso pode acabar sofrendo grandes males e os maiores infortúnios, e ninguém consideraria feliz quem vivesse assim, a não ser para defender essa tese. É aqui que vemos que Aristóteles não concordaria com a tese estoica ou ultra-estoica de que o homem virtuoso pode ser feliz, mesmo em meio às maiores dificuldades e aos piores sofrimentos. É verdade que a virtude pode te ajudar a suportar melhor a desgraça e a dor do que se você não a tivesse, mas ainda assim, diz Aristóteles, a vida boa parece exigir um mínimo de bem-estar material. Portanto, também não encontramos a felicidade na vida política. O terceiro modo de vida é a vida teórica, a vida do filósofo, diz Aristóteles. E aqui ele nos deixa no suspense, porque diz que vamos examinar isso mais adiante, e só no livro 10 é que ele volta a falar sobre isso. Por último, Aristóteles menciona brevemente a vida dos negócios, que está centrada na aquisição de riquezas. Mas ele logo a descarta porque está claro que o dinheiro é apenas um meio, ou seja, a utilidade do dinheiro é que ele serve para conseguir outras coisas. Então, a vida feliz não pode consistir simplesmente na mera acumulação de riquezas. Aristóteles continua agora com uma breve crítica aos platônicos. E de fato, dá para imaginar que, nesse momento da aula, alguém levantava a mão e dizia: "Veja, estamos falando do bem e do bem supremo, e ainda não falamos do que Platão diz, que o bem é uma essência perfeita e abstrata, que existe de forma imutável e subsistente em um outro mundo, diferente do mundo sensível. Se for assim, isso não poderia nos ajudar nessa investigação que estamos fazendo agora sobre o bem humano?" Aristóteles acha que não, por 3 motivos. Primeiro, que o bem é dito de muitas maneiras, e, portanto, não há uma noção unívoca dele que seja o reflexo conceitual dessa essência platônica, comum, universal e separada. Segundo, que mesmo que existisse, neste momento não estamos buscando o bem em si mesmo, separado, mas sim um bem que o ser humano possa alcançar e realizar por si mesmo nesta vida. A isso, o platônico poderia responder que precisamos conhecer a ideia de bem para poder realizar o bem em nossa vida. Mas Aristóteles responde que isso não parece necessário. O ser humano é capaz de fazer coisas boas em muitas áreas da vida, sem necessidade de ter conhecido a bondade em si mesma.
Médicos, carpinteiros, artistas e muitos outros profissionais conseguem se orientar perfeitamente no que fazem sem necessidade de terem passado pela academia platônica. E, na verdade, não é razoável que todos os técnicos desconheçam uma ajuda tão importante e nem sequer a procurem. Portanto, também não vai nos ajudar, nem vai nos servir de nada nesta investigação. A teoria das ideias de Platão. Temos que continuar buscando. A análise dos diferentes tipos de vida nos ajudou a descartar algumas das propostas comuns sobre em que consiste o fim último. Vimos que não pode consistir no prazer, na busca das honras, na mera posse da virtude ou nas riquezas. Mas isso é saber o que não é a felicidade. E o que queremos é determinar seu conteúdo, saber em que consiste, o que realmente preenche a vida humana e a transforma em uma vida humana boa. Para refletir sobre isso, Aristóteles nos propõe investigar o ergon, a obra ou função do ser humano, porque percebe que há uma conexão entre os conceitos de bom e função. De fato, dizemos que algo é bom quando cumpre bem sua função. O bom pianista é aquele que toca bem o piano, que faz bem aquilo que se supõe que ele deve fazer. O mau pianista é aquele que toca mal. Uma boa faca é aquela que corta bem. Uma faca defeituosa, por outro lado, é aquela que não serve para fazer aquilo para o que servem as facas. Matar seus inimigos. Não, cortar já disse. Isso, cortar órgãos internos e artérias vitais. Agora, o ser humano pode assumir muitos papéis em sua vida, muitas funções. Filho, pai, cônjuge, médico, carpinteiro, citarista, etc. Mas Aristóteles não está interessado agora em qual é a função do homem enquanto pai, enquanto professor ou enquanto médico. O que ele quer descobrir é qual é a função do homem enquanto homem. E pelo menos uma pista sobre isso nós encontraremos se nos perguntarmos o que é próprio do ser humano, o que o distingue dos demais seres. Não o distingue a vida vegetativa, aquela que consiste nas funções de crescimento e nutrição, porque isso nós compartilhamos com as plantas. Seria muito triste que minha função na vida fosse justamente a mesma que a do meu hibisco. Portanto, aqui não está o ergon humano. Também não pode estar a função do homem no prazer ou na vida sensitiva, porque esta também ele compartilha com o restante dos animais. Resta, por fim, certo tipo de vida ativa, própria do ser que possui razão, e este, por um lado, obedece à razão, por outro lado, a possui e pensa. O que diferencia o ser humano dos demais seres, portanto, é sua capacidade para a vida racional, que Aristóteles, além disso, vai dividir aqui em duas: prática, aquela que obedece à razão, e teórica, aquela que simplesmente a possui e pensa. Portanto, podemos dizer que o homem bom exercerá de modo excelente sua razão, tanto em sua dimensão teórica, voltada para a contemplação dos objetos mais supremos e excelentes, quanto em sua dimensão prática, voltada para alcançar a perfeição na escolha. Assim, chegamos a uma das primeiras descrições tentativas que Aristóteles faz da felicidade ou do bem supremo humano. O bem humano é uma atividade da alma de acordo com a virtude, e se as virtudes são várias, de acordo com a melhor e mais perfeita, e além disso, durante toda uma vida. É uma atividade porque não basta simplesmente ter a disposição ou o hábito de agir bem, se depois a pessoa não coloca isso em prática. É uma atividade da alma, porque a excelência do ser humano está mais em seu caráter interior do que na constituição de seu corpo. E a alma, no final, é o centro das operações racionais e volitivas. Mas não é qualquer atividade da alma, e sim uma atividade da alma conforme a virtude, ou seja, conforme a excelência. E se houver várias excelências, então conforme aquela que for a melhor. E por fim, tem que ser ao longo de toda uma vida, porque não adianta nada viver de modo excelente apenas um dia e miserável em todos os outros. No restante do primeiro livro, Aristóteles vai abordar de forma breve, quase como se fosse em formato de pergunta-resposta, alguns temas comuns que estavam em discussão naquele momento em torno da questão da felicidade. No capítulo 8, ele explica e expõe como útil a teoria clássica daquela época de que existem 3 tipos de bens: os exteriores, os da alma e os do corpo. Desses 3, os principais, diz Aristóteles, são os da alma, mas também não se deve desprezar os outros, nem mesmo os bens exteriores.
Porque, diz Aristóteles, é impossível ou não é fácil fazer o bem quando se está desprovido de recursos. Em seguida, no capítulo 9, Aristóteles se pergunta se a felicidade se aprende ou se ela vem para alguém por acaso, graças à sorte, e responde que, sem querer desprezar o papel que o acaso desempenha no desenvolvimento da própria vida, seria um erro grosseiro deixar a felicidade completamente à mercê da sorte, sendo muito melhor e mais sábio aprender a ser feliz e bom por meio do hábito, do costume e da repetição de ações nobres. No capítulo 10, é feita uma pergunta muito curiosa, e quase se pode imaginar que talvez algum aluno seu a tenha feito como uma pequena objeção ao que ele estava dizendo. A pergunta é se é preciso esperar a morte para chamar alguém de feliz. Claro, veja, parece que por um lado, a resposta deve ser sim, porque, como ele disse que uma vida boa é uma vida inteira, dá a impressão de que precisamos esperar para ver como e quando ela termina, para poder fazer um julgamento certeiro de que aquilo realmente foi uma vida boa. Porque, claro, tudo pode estar bem e, de repente, mudar drasticamente, seja por um golpe do destino que leva à miséria absoluta ou por uma corrupção gradual do caráter que transforma alguém justo em injusto. Mas, ao mesmo tempo, responder que sim a essa pergunta parece absurdo, porque então só poderíamos dizer que são felizes os mortos, e isso não parece fazer muito sentido. Portanto, neste ponto, o que Aristóteles faz é matizar o papel da sorte na vida feliz. Ele reitera que, embora seja importante desfrutar de certa prosperidade e bem-estar material, o que realmente determina a felicidade são as atividades que a pessoa realiza de acordo com a virtude, de tal forma que, tirando as desgraças mais extremas, que nos esmagam completamente, mas que por isso também são as mais raras e pouco habituais, é possível manter a felicidade em certa medida, mesmo diante dos infortúnios, se a pessoa conseguir suportá-los com nobreza. Assim, aquele que é verdadeiramente bom e prudente suporta dignamente todas as vicissitudes da fortuna e age da melhor maneira possível em suas circunstâncias. Do mesmo modo que o bom general tira do exército que tem à disposição o melhor proveito possível para a guerra, e o bom sapateiro faz com o couro que lhe é dado o melhor calçado possível. E isso vai ser suficiente para chamar realmente felizes as pessoas que vemos, que são nobres e justas, mesmo que ainda não saibamos com toda certeza o que a fortuna lhes reserva. Vamos lá, mais uma. Diz Aristóteles, já que estamos falando sobre morte, o que acontece com os mortos? O que acontece neste mundo os afeta, por exemplo, se todos os seus descendentes morrem de repente ou sofrem as maiores desgraças? Aristóteles responde que ou não sabemos e, portanto, também não vale muito a pena especular sobre esse assunto, ou então o que chega até ele certamente é muito tênue, de tal forma que nem o infeliz vai se tornar feliz, nem o feliz vai se tornar infeliz. Finalizando, ele pergunta no capítulo 12 se a felicidade é algo digno de elogio, e aqui responde que o que merece elogio é mais a virtude, porque, para Aristóteles, digno de elogio é aquilo que serve a um fim bom. Por exemplo, elogiamos o valente porque presta um grande serviço à polis e aos outros, mas a felicidade, como dissemos, é o fim último e, portanto, não é algo que sirva para outra coisa. Não se ordena como meio a serviço de algo diferente. A felicidade não é boa e desejável em função de algo diferente, mas simplesmente em si mesma e por si mesma. Não se mede por um padrão superior, ela é seu próprio padrão e o padrão de todas as outras coisas. O critério último em relação ao qual tudo o mais, até mesmo a virtude, é desejável. Portanto, a honra que devemos à felicidade, a celebração que devemos fazer da felicidade, deve ser muito maior do que o elogio. De maneira semelhante a como não elogiamos os deuses, porque isso seria rebaixá-los ao nosso nível, estaríamos tratando-os como meios para outra coisa que seria superior a eles, em função da qual julgaríamos seu valor. Daí que Aristóteles diga que, em sentido próprio, a felicidade não se elogia, mas sim se exalta. Já chegou o senhor exigente com as palavras? Chegamos, por fim, ao capítulo 13, no qual Aristóteles reitera sua definição de felicidade como atividade da alma segundo a virtude perfeita. Se felicidade é isso, precisamos discutir a virtude, no que consiste, quantas são, como conquistá-las e se alguma é superior às demais. Para introduzir esse tema, ele recorre à teoria clássica das três partes da alma. Temos primeiro a parte irracional ou vegetativa da alma, na qual residem as funções de nutrição e crescimento.
A virtude ou excelência dessa parte da alma é comum a todos os seres vivos, e como não está sujeita ao controle racional, não pode ser considerada uma virtude propriamente humana. Em segundo lugar, temos uma parte racional, mas que participa da razão. Isso dá essa dimensão afetiva, apetitiva, desiderativa do nosso ser, que muitas vezes entra em conflito com a razão e que precisa ser domada por meio dessas virtudes que Aristóteles chama de virtudes éticas, como, por exemplo, a temperança. Por fim, está a parte propriamente racional, aquela que entende, delibera e pensa. Essa parte também tem sua excelência própria, que é alcançada por meio das virtudes dianoéticas, como a sabedoria e a prudência. Mas sobre tudo isso, ele vai falar muito melhor e com mais detalhes no segundo livro, onde vai especificar em que consiste a virtude, quais tipos de virtudes existem e como podem ser alcançadas. Então, se você quiser continuar aprendendo sobre isso e se aprofundar comigo na ética a Nicômaco, clica aqui, que eu deixo o próximo vídeo desta série para você. Bom, eu vou deixar para você quando estiver disponível, tudo bem? Enquanto isso, você pode saciar sua necessidade de aprendizado com este outro vídeo aqui, no qual eu resumo para você, em 15 minutos não mais, o essencial da ética aristotélica. Não vai te ajudar a se aprofundar tanto, mas vai te dar uma ideia geral de como as coisas funcionam. Então é isso, te vejo lá, não perca e acima de tudo, nunca pare de pensar.